Olá, meus queridos, estamos aqui neste domingo maravilhoso, onde o universo e a vida nos concedem mais um dia de vida, mais um começo de semana. E começamos hoje uma série inédita, falando sobre uma caminhada espiritual. Você vai ouvir uma história em episódios curtos, de 5 a 10 minutos, todos os domingos. E as coisas que você vai ouvir são verdades, são experiências vividas por muitas pessoas, contadas só por um personagem, mas são várias pessoas que fizeram essa caminhada. E nessa caminhada, a pessoa foi aprendendo, as pessoas foram aprendendo e crescendo até alcançarem a espiritualidade sadia. Algumas coisas que você vai ouvir são tão inacreditáveis que você vai dizer: isso é só uma historinha. Mas eu te afirmo, todas essas coisas realmente aconteceram. E mesmo que você não acredite, pelo menos preste atenção nos aprendizados que essa história vai te transmitir, porque essas aprendizagens não tem como contestar. Aprendendo esses conhecimentos e essas experiências, você vai chegar a ter uma vida com uma espiritualidade madura, com um coração sereno, tranquilo, equilibrado, uma vida financeira equilibrada, uma vida de relacionamentos afetivos equilibrados, tudo na medida certa e com pleno bem viver. Esse é o objetivo dessa história. Vamos começar então. Eram os inícios dos anos 60. Nos anos 60, bem no seu início, eu não tinha televisão, nem telefone, celular, ninguém nem sabia que poderia chegar a ter um aparelho como o que nós temos hoje. Não passava pela cabeça de ninguém. Era início dos anos 60. E quando eu nasci já com muito sofrimento. Não tive um parto natural, nasci de cócoras. Minha mãe sofreu muito e eu também. Demorei 3 dias para abrir os meus olhos. E desde a minha infância, uma curiosidade enorme sobre a vida tomou conta do meu coração. E eu era tão curioso que quando bem pequitito, minha mãe e meus pais criavam galinhas no quintal e eu comecei a ficar curioso para saber de onde vinham os ovos. Pacientemente, como quase nenhuma criança é, eu peguei uma latinha de gordura, virei ela, sentei e fiquei olhando a galinha botando. E vi o que aconteceu e fiquei tão espantado que saí correndo do galinheiro e fui contar para minha mãe o que eu tinha visto. Ela deu risadas e eu ali aprendi como que vêm os ovos. E depois eu aprendi como que vêm os pintinhos. Mas mesmo assim, eu ainda fiquei com uma pulga atrás da orelha pensando como que uma clara e uma gema se transformam em um ser vivo. Puxa, isso eu nunca consegui imaginar qual seria a resposta. Tive uma infância de muita brincadeira, muitos constrangimentos como toda e qualquer criança, no meio de muita gente brincando na terra, na praça. Eu morava numa praça rodeada por casas e por uma igreja católica. Uma igreja que colocava músicas, que fazia enterros.
uma igreja católica que fazia eventos da Semana Santa, onde eu via o sofrimento de Jesus retratado em carros alegóricos. E essa foi a minha primeira experiência estranha. Eu devia ter meus 9 anos, 8 anos, não me lembro ao certo. A experiência só me marcou muito. Os caminhões da Semana Santa foram passando. Nós subíamos nas janelas lá de casa, umas 8 crianças, e ficávamos olhando os carros alegóricos passando e as pessoas comentando sobre o que era aquela encenação. E nós víamos cada quadro. E de repente eu me senti completamente fora de mim, tomado pela imagem, não ouvia mais as crianças, eu só ouvia aquele que narrava a história de Jesus. E eu fui vendo e fui ficando tomado. Quando ele foi crucificado, meu coração arrebentou num choro que eu não conseguia controlar. E desde pequeno eu era muito chorão e eu fiquei com vergonha, porque todo mundo já falava que eu era muito chorão. E saí dali em prantos, eu não conseguia controlar um choro que me invadiu. Fui lá para o terreno e chorava. Algumas pessoas vieram, meus primos vieram, perguntando: o que você teve? Sim, eu estou chorando por causa de Jesus. Por causa daquele sacrifício, por causa daquele sofrimento. E eu não entendia, porque ninguém chorava, ninguém ficava emocionado, mas eu não conseguia parar de chorar. O meu coração talvez já tenha interpretado não somente aquelas figuras, aquelas imagens religiosas, mas o verdadeiro significado da cruz de Jesus, da vida dele e do que ela significaria para mim lá no futuro. Mas foi uma experiência inexplicável, um sentimento inexplicável. Esse foi apenas o primeiro de muitas outras experiências. Tenham todos um excelente dia.